o nosso querido amigo doutor Eduardo Carneiro. Seja bem-vindo, doutor. Prazer estar aqui mais uma vez, Roberto, obrigado pelo convite. Bater um papo aí com você, com todos aí que nos assistem, a respeito de Guarulhos, a respeito de política, a respeito de saúde, estamos à disposição. Saúde que está bastante complicada em todo o Brasil. Você viu que interessante do final do primeiro bloco, o Rômulo concordando da necessidade da nossa cidade, do Alto Tietê, vamos dizer assim, né? Do norte de São Paulo, da cidade de São Paulo, Zona Leste e todo o Alto Tietê tem uma bancada forte, doutor. Parece que nós temos que fazer nosso povo compreender que isso vai significar mais saúde, mais segurança, mais investimento na nossa cidade, porque vamos ter pessoas lutando pela nossa região lá na Assembleia. Extremamente importante isso que você já vem colocando aí no seu trabalho de comunicação, Roberto, realmente nós temos vários candidatos na cidade, né, dos vários perfis, de esquerda, de direita, de centro, né, com mandato, sem mandato. Cada um tem a sua história, eu acho que cada história tem que ser respeitada, cada um fez a sua história política e cabe ao eleitor decidir. Mas, levando em consideração que nós temos aí quase por volta de 1 milhão de eleitores, né? Eu não sei, os números ainda não finalizaram, porque ainda... Mas está bem perto disso. Né? Mas bem perto disso, se você analisar bem, nós temos grandes condições de eleger uma bancada forte da cidade, né? Tanto para deputado estadual como para deputado federal. E é de extrema importância. De extrema importância no aspecto de representar a cidade, de representar as reivindicações e, sobretudo, de trazer emendas, né? As emendas parlamentares, elas ajudam muito o executivo municipal. Eu vou te dizer, não vou muito longe, eu vou hoje, vou te falar algo que aconteceu hoje da nossa conversa. Eu estou sem mandato, né? Eu não fui reeleito, fiquei como primeiro suplente no partido anterior que eu estava, mas de toda forma, mesmo não tendo mandato, a gente continua trabalhando, a gente continua na cidade fazendo a nossa parte. Nós conseguimos uma emenda com uma deputada, né, do nosso partido para trazer para a saúde. Nós estamos, inclusive, conversei hoje com o Dr. Zé Mário, ex-secretário de saúde, uma pessoa que é muito ligada a mim na parte da saúde. Então, uma emenda aí importante lá para o setor do CAPD, onde o Dr. Zé Mário trabalha, necessita de várias coisas. Ou seja, de uma forma ou de outra, só a influência política ou conhecimento, você, através de uma solicitação, você acaba trazendo benefício para a cidade, quiçá com mandato, né? Você com mandato, obviamente que você tem muito mais força. Então eu vejo sim, eu sou muito otimista com relação a isso. Claro, eu como pré-candidato, eu sempre vou trabalhar para a minha eleição, né? Se obviamente passar dentro das prévias do partido, mas nós temos vários candidatos e candidatos bons na cidade. Essas emendas parlamentares, elas são muito importantes. Então, vamos continuar com essa máxima, né? Tem gente que gosta de um perfil de político, outro gosta de um outro perfil, mas o importante é que realmente, para nós que estamos em Guarulhos, que a gente trabalhe aí para candidatos da cidade. Quem está nos acompanhando, você já falou do doutor José Mário, ele já está ligadíssimo aqui. Boa noite, Roberto, boa noite ao pré-candidato e próximo deputado estadual por Guarulhos, meu amigo e irmão, doutor Eduardo Carneiro. Ele fala que o CAMPD antecipadamente agradece ao doutor Eduardo. Sim, é um dever nosso enquanto cidadão, independente de política, né, Roberto? Mas conversando com o Zé Mário, ele chegou a relatar de algumas dificuldades da parte estrutural, porque o serviço ele tem que crescer, ele tem que melhorar sempre. E nós conseguimos, né, junto ao nosso partido, e tomara que nós estamos tentando construir isso até a sexta-feira agora. E tomara que dê tudo certo e estou muito confiante. Me fale o que é uma AME? Uma AME é uma assistência ambulatorial. Um atendimento ambulatorial. Não temos.
Não temos, porque isso aí foi uma promessa, né, do governador, do ex-governador Márcio França, de trazer uma AME para Guarulhos. Tem em várias cidades, se não me engano, Mogi tem, várias cidades do interior tem. Infelizmente nós não conseguimos trazer. Incrível isso. Foi uma promessa enquanto governador, aí na mudança do governo realmente acabou caindo por terra e a gente não conseguiu. Por falta de... Talvez por falta de força política, sim. Por falta de força política, Roberto. Então eu acho que a gente tem realmente de continuar trabalhando e focando nesse trabalho junto aos eleitores da cidade. Extremamente importante esse tipo de coisa. Para vocês terem uma ideia, aquele piscinão que vai ser feito ali entre o aeroporto e São João, Haroldo Veloso, foi dinheiro que veio da União, né? E se Guarulhos mesmo não teria dinheiro para fazer uma obra daquele tamanho. Por isso que eu acho extremamente importante esse tipo de pressão junto ao governo do estado de São Paulo. Sobretudo na saúde, viu, Roberto? A gente fala de emendas parlamentares em todas as áreas, né? O esporte também. Eu acho que tem determinadas secretarias que sofrem muito, né? A Secretaria de Esporte, o dinheiro que se tem, o orçamento que se tem para esportes na cidade, ainda é um orçamento muito pequeno. E obviamente saúde, que o esporte é saúde. Né? Não dá para pensar em saúde só médico e remédio. Não, você tem que pensar na saúde, na saúde preventiva, né? Saneamento básico é saúde, né? Esporte é saúde, atividade física, né? Estimular a atividade física, espaços para que as pessoas, né? Que o cidadão tenha condições de fazer a sua atividade física, isso é saúde. Então, eu acredito sim, as emendas parlamentares têm uma grande importância. Rona Frangão está nos acompanhando aqui, dando boa noite para nós. Miruna Melo, boa noite, Roberto, boa noite, doutor Eduardo, nosso futuro deputado estadual pela cidade de Guarulhos. A Vonir Aparecida Souza também nos acompanhando. Jaciara Nascimento, o programa hoje está recheado de pré-candidatos bons, fica a dica, é verdade, gente boa. Luci Belga também dando boa noite para nós. Evanildo Jabá também nos acompanhando o nosso programa aqui. Vou pedir para você compartilhar, a audiência está muito bacana e eu prometi que até o final do mês eu vou sortear um livro nosso para vocês aí, que eu acho que está muito bacana, tem muita gente querendo e já está terminando, viu? Fizemos uma tiragem pequena e já está rodando para cá. Vamos falar um pouquinho. Por que o doutor Eduardo seria uma opção interessante no Legislativo Estadual, na Assembleia? Bom, o Eduardo Carneiro seria uma opção, é uma opção, né? Obviamente a gente sempre fala no futuro, porque tem que se passar pelas prévias do partido. Pelo conhecimento da cidade, primeiro, pela experiência como profissional da área da saúde, é um outro fato que a gente pode colocar. A nossa experiência com 2 mandatos de vereador na cidade e 2 mandatos com experiências diferentes. Eu tive o primeiro mandato como um vereador de oposição, né? Então trabalhei em cima da oposição. Oposição também é extremamente importante no processo democrático. Eu ouvi isso inclusive do próprio ex-prefeito, o qual eu fazia oposição. A oposição apontava algumas coisas que muitas vezes a própria base do governo tem dificuldade de apontar, né? Então eu conheci esse lado. Eu, juntamente com o Dr. Zé Mário, na época, fazíamos parte de uma oposição naquele momento. E um segundo mandato em que eu fui da situação. Eu conheci o outro lado, né, das dificuldades, né, até como líder de governo, de aprovar determinados projetos, de você participar junto ao executivo e verificar tantas dificuldades que se tem do ponto de vista orçamentário, do ponto de vista técnico também. Então eu acho que essas 2 experiências me fez ficar preparado, Roberto. Eu me sinto realmente preparado para um novo desafio. Nesse momento da minha vida, com 61 anos de idade, com 36 anos de profissão na área médica,
com várias experiências de outras disputas também, né? Disputas que... De outras batalhas políticas, né? Então, acredito sim, é uma opção para a cidade de mais um candidato a deputado estadual. E quais seriam as suas prioridades? Você já tem um foco de trabalho? Olha, eu vou focar nessa questão aqui. Você já tem isso planejado ou não? Roberto, não tem como ser diferente, né? Imagina eu com esse histórico de atuar na área de saúde há 36 anos na cidade, ter tido 2 mandatos como vereador na cidade, ainda atuo, né, no atendimento médico, com a experiência que a gente tem. Convivi enquanto funcionário público. Eu fui funcionário público durante 19 anos e 5 meses, quase 20 anos, trabalhando na periferia como médico. É uma história, quase 20 anos, né? Vamos dizer 20 anos trabalhando no mesmo local, na periferia como médico. A gente acaba conhecendo todas as dificuldades, né? As dificuldades administrativas, dificuldades orçamentárias. Então, não tem como ser diferente que o grande foco será a saúde. Não tem como ser diferente. Claro que a partir do momento que você amadurece enquanto político, você vê outras situações que você também tem que trabalhar muito forte. Esporte é saúde. Então, para mim, eu trabalhando em cima do esporte também, de uma forma indireta, eu estarei trabalhando para a saúde pública. Né? Então, aquela máxima de a saúde é só a unidade básica, é só atendimento médico, é só distribuição de medicamento. Não, não é. O investimento em esporte, ele é extremamente ligado ao setor que eu mais defendo, que é a saúde. Agora, você, enquanto parlamentar, você representa o todo, né? Mas eu acho que o foco mais ou menos seria em torno de saúde e esporte. Robson Machado, boa noite, caro Roberto e doutor Eduardo Carneiro. Dando parabéns para nosso grandioso trabalho, segundo ele, no sentido de levar boa informação para a comunidade guarulhense. Obrigado, doutor Robson Machado. Ricardo Meirelles e Evanildo Jabá estão nos assistindo, a Luci Belga. Já que ele é médico e tem uma clínica particular no bairro São João, gostaria de saber se ele faz algum atendimento gratuito. Ele tem um trabalho social, isso eu sei. Mas peraí, o Ricardo Meirelles está mandando um abraço ao doutor Eduardo, Luiz Carlos Peninha também. Você tem um trabalho social dentro da clínica? O trabalho social, tem certas coisas, Roberto, que sobretudo quando se fala de trabalho social, eu tenho uma interpretação muito forte com relação a isso. O trabalho social que eu faço e o que eu fiz na minha vida, eu nunca fiz questão de fazer divulgação. Por quê? Porque eu acho que o social está em todos nós. Eu acho que cada um deve fazer, e como diz um grande amigo meu, toda ajuda é uma ajuda. Ajuda não tem tamanho. Tudo aquilo que você puder ajudar é uma ajuda. Eu estou trabalhando já há mais de 30 anos na periferia. É óbvio, é inegável que mesmo como funcionário público, mesmo como um médico na iniciativa privada, mesmo como empresário, porque eu sou o proprietário das clínicas, eu tenho uma equipe médica grande, eu tenho lá quase 70 médicos. Obviamente que o social ele é natural, né? Não é nada algo forçado ou ligar isso a algum fato político. Não penso dessa forma. Eu sempre fiz e vou continuar fazendo, independente de ter ou não ter cargo político, porque isso está na pessoa. Então, fazemos sim, por que não? Claro que dentro de uma instituição privada, e você fazendo dentro da instituição, você tem sempre de ter um modus operandi, né? Que é a instituição privada onde você atende os pacientes particulares, os de convênios, que também tem uma função importante na sociedade, né? Eu costumo dizer que mesmo a medicina privada, que atende hoje por volta de 45 milhões de pessoas, em torno de 25%, também tem uma importância. Por quê?
Porque quem pode pagar um plano de saúde, que tem um plano de saúde, sobrecarrega menos o serviço público, né? Nós temos aí em torno de 70% a 75% de pessoas que precisam do SUS, né? Então, dentro da redistribuição da sociedade, tudo tem valor. Eu tenho um trabalho com uma associação na região, uma associação de amigos de bairro, em que eu ajudo, sempre ajudei e vou continuar ajudando, porque isso faz parte do cidadão, Eduardo. Eu não faço essa divulgação como, é um fato político. Não, porque independente, eu estou sem mandato, continuo fazendo o social que eu sempre fiz, não tem nenhum problema. Doutor Zé Mário, Roberto, doutor Eduardo é um dos maiores incentivadores da montagem no Hospital Pimentas Bom Sucesso, um grande serviço de cardiologia invasiva, inclusive cirurgias de cardiopatias congênitas para atender ao SUS. Sim, muito bem lembrado pelo Zé Mário, né? Ele é cardiologista e a gente já conversa isso há muitos anos. Nós temos sim, inclusive já conversado com algumas equipes especializadas em cirurgia cardíaca, para que a gente possa levar e colocar isso como programa nosso de reivindicação para a nossa cidade. Você vê que hoje praticamente nós não temos um centro de referência, mas esse centro de referência para cirurgias cardíacas, inclusive para cardiopatias congênitas, são aquelas doenças cardiológicas das crianças que nascem com um problema cardiológico. Os grandes centros como o Dante Pazzanese, como o INCOR, como outros que nós temos no estado, já não suportam, estão totalmente lotados. Então é muito comum existir uma cardiopatia congênita hoje e você ter grande dificuldade de transferir esses pacientes. O nosso projeto é de trazer isso para dentro do Hospital Pimentas. Como centro de referência do Alto Tietê. Não é uma coisa específica da cidade. Perfeito. Tá? E como é que você traria isso? De uma parceria do Estado com o município. Existe esse espaço dentro do Hospital Pimentas que dá para fazer. Então, com essa parceria, nós faríamos uma parceria do Estado e o município. Nós estamos construindo isso sim, Roberto. Inclusive, de mostrar essa proposta, claro, enquanto pré-candidato, enquanto candidato, nós vamos mostrar o que nós temos. Isso com mais detalhes, inclusive com as pessoas, com os especialistas da área, inclusive o próprio Zé Mário, que nos ajuda muito nesse quesito, e é um grande incentivador, é da área, tem contatos com uma equipe maravilhosa de cirurgiões cardíacos, e que nós achamos que é uma coisa que não é tão complexa. Claro, como é uma medicina de alta complexidade, compete ao Estado. Então, obviamente, que é uma bandeira nossa enquanto, lá na frente, enquanto candidato a deputado estadual. Boa noite, Jeane Coelho. Boa noite, querido Roberto. É responsável o olhar para a saúde, mas o que de efetivo é possível fazer no sentido de reduzir fila e deficiência do SUS, Sistema Único de Saúde, Dr. Eduardo Carneiro, efetivamente? O modelo SUS, ele é um modelo maravilhoso, dentro do modelo teórico. E na prática? Na prática nós temos um grande problema, que é o problema orçamentário. Sempre se bate em quê? Se bate em dinheiro, né? Eu costumo dizer, veja bem, a nação mais poderosa do mundo, que é os Estados Unidos da América, não conseguiu resolver o seu problema de saúde pública. Teve lá atrás com o Obama, teve o Obamacare, né, que não conseguiram avançar. Nós temos um modelo, que é um modelo que funciona, só que infelizmente é caro. Ainda é muito caro fazer saúde, e com a evolução tecnológica, cada vez mais custa mais fazer saúde de qualidade. Como se faz isso? Melhorando a parte orçamentária. Não tem outra saída, não tem outra alternativa. Por isso que nós defendemos... Né? Oi? A preventiva seria uma saída. Sim, também. A preventiva sim. Mas enquanto a preventiva não chega, o que você pode fazer? O dia a dia está acontecendo.
Então você tem que melhorar a parte orçamentária. O próprio doutor Zé Mário sabe disso, ele foi secretário de saúde e ele esbarrava sempre na parte orçamentária. Por isso que hoje é aquela história de você trocar o pneu com o carro andando. Não tem alternativa. Vamos continuar trabalhando a parte preventiva, o esporte, o atendimento a nível primário nas unidades básicas de saúde, que é extremamente importante. Agora, a parte orçamentária, ela é presente, é uma coisa que nós vivemos hoje. Numa situação dessa, pensando no município, olha, nós temos 5 deputados estaduais trazendo emenda para... Olha, não resolve todos os problemas, mas ajuda muito, você pode ter certeza. Pode ajudar muito. Arinaldo, boa noite, Roberto, um abraço para o doutor e amigo doutor Eduardo Carneiro, saudades. Robson Machado, no campo da filantropia vale a máxima cristã, que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Miruna Mello, Roberto, doutor Eduardo, quando vereador também desenvolveu e apresentou projeto voltado para a área social, como Centro-Dia do Idoso, localizado na região de Cumbica. Ricardo Meirelles, seremos adversários políticos, mas o doutor Eduardo Carneiro, Ricardo, falando do senhor, pode contar comigo nesse projeto de cardiologia infantil na cidade de Guarulhos. Parabéns, Ricardo Meirelles. Luci Belga, porque eu vou já entrar nessa aí, tem poucos minutos, mas eu vou entrar, Luci. Maria Benedita, boa noite, doutor Eduardo Carneiro, Roberto Samuel. Evanildo, tenho amigos que fizeram parte do seu mandato na sua campanha passada. Uma das suas pautas era tornar o CEMEG São João em hospital. Por que não foi possível? Doutor Gideon Machado também nos acompanhando. A Luci pergunta por que o senhor votou a favor da dissolução da Proguaru? Eu não simplesmente votei, né? Eu era líder de governo e eu participei ativamente desse projeto quando o governo decidiu que a Proguaru não teria outra alternativa a não ser a dissolução da Proguaru. Eu acompanhei tudo isso e vi que realmente a empresa era uma empresa falimentar. No formato que estava, ela não tinha nenhuma alternativa. Só que eu gostaria de lembrar que foi através de uma emenda minha, uma emenda individual e não do líder de governo, do vereador Eduardo, conversando com todos os colegas vereadores, que antes de se fazer a dissolução da empresa, que fizesse todo um estudo administrativo e financeiro para verificar a viabilidade da empresa e não simplesmente fechar a empresa naquele momento. Então, através dessa emenda, fez-se o estudo e após o estudo foi apresentado que realmente a empresa era falimentar. Então, nós temos que, claro que ninguém é insensível de não pensar, olha, os trabalhadores da Proguaru. Realmente é lamentável o que fizeram com a Proguaru. Mas na nossa avaliação, com toda a análise que foi feita, não havia outra alternativa. Esperamos sim, agora com esse novo modelo, que esta gestão e as gestões futuras possam ajustar o modelo, sobretudo no que se refere à zeladoria da cidade, né? Nós esperamos que tenha sucesso. 30 segundos para o senhor, Luci Belga. O bairro Malvinas faz parte desse projeto social do senhor? Toda a região, né? Toda a região, né? O Malvinas é praticamente vizinho de uma associação do qual a gente ajuda. Eu gostaria de responder uma pergunta, parece que foi do Ivanildo, a respeito do CEMEG, do projeto CEMEG. Que fizeram parte do seu mandato na sua campanha passada, uma das pautas era tornar o CEMEG São João em um hospital. Por que não foi possível? Justamente por questão orçamentária, Ivanildo. Dentro do que eu acompanhei, claro que eu não sendo executivo, eu não executo. Eu sendo legislativo, eu levo proposta, eu faço indicação, e foi isso que eu fiz. Eu, como legislador, eu fiz uma indicação de tornar o CEMEG do São João, inclusive tem atrás um terreno que daria perfeitamente para se fazer, e a região merece um hospital. Se não vai ser feito agora, se não vai ser feito no próximo mandato, uma hora você pode ter absoluta certeza, vai ser feito porque a região precisa e a cidade precisa. Então, eu fui o primeiro a tocar nesse assunto. O CEMEG é importante? Extremamente importante, já está ficando pequeno.
Nós precisamos de um hospital na região do São João. Agora, esta ideia, fui eu que levantei isso já há alguns anos, há uns 8 anos atrás. Não deu por questão orçamentária, mas não tenha dúvida, um momento vai sair. Santo Pereira está dando boa noite para nós. E acabou o nosso tempo. Quem quiser falar com o doutor Eduardo Carneiro, como é que faz? Rede social, né, Rede Roberto? social, @Eduardo Carneiro. Eduardo Carneiro. Obrigado, doutor. Obrigado, é sempre um prazer estar aqui e deixar aqui os meus parabéns aí pelo seu evento, pelo seu livro, pela toda a sua história enquanto comunicador aqui na nossa cidade.